teu sangue, Jesus. Podemos com intrepidez falar contigo, Senhor, que assim diz a tua palavra. Nós te amamos, nós te adoramos. Estamos reunidos aqui para, Senhor, meditar sobre a tua palavra, sobre o teu evangelho, que são as boas novas da salvação. Nós te amamos, dependemos de ti, pertencemos totalmente a ti, Senhor. Amém. Nada nos pode tocar, Senhor, porque somos teus. Aleluia. E glorificamos a ti por isto, Senhor. Amém. Cobre-nos com teu sangue e livra-nos de todo mal, Senhor. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Aleluia. E nós já vivemos a eternidade contigo, Senhor. Aleluia. Porque aprove a ti, Senhor, te revelar a nós. Obrigada, Pai Não foi em Santo. vão teu sacrifício, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Já te Que adoro. possamos, Senhor, tirar um sorriso de ti. Porque tu dizes, Senhor, que sem santidade ninguém te verá, Senhor. E a tua alegria, Senhor, é a nossa força em ti. Porque nós não dependemos de nós, dependemos de ti, Senhor. Ó Senhor amado, se tu não fosse misericordioso, justo e compassivo, Senhor, esse planeta muito já teria ido, Senhor, pelos ares. Mas nós te agradecemos, porque tu não cessas de trabalhar todos os dias. Então, Pai, toda a conversa que nós já tivemos hoje, Senhor, sobre a tia da Mônica, nós pedimos a ti, Senhor, que tu vá, Guarda, teu Jesus. Santo Espírito vá ali, Senhor, abençoando, Fala com ela. convertendo almas, corações, Senhor. O teu poder, Senhor, seja sentido ali, porque só tu és Deus. Nós te glorificamos, agradecendo por cada vida que esteve ali Amém. e que a Mônica foi espelho de ti ali, Senhor. É verdade. Refletiu a ti ali, Senhor. Obrigada, Pai Nós Santo. pedimos por aquelas vidas e te pedimos isso no nome e pelo sacrifício de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedimos por cada um ali, Pai. E te agradecemos também por esse dia, Senhor, porque estamos reunidos em teu nome. Te agradecemos pelo aniversário da Soraya. Verdade. Pedimos que tu esteja abençoando a Soraya, o Jorge, a Raquel, Senhor, a Maria Luísa, Henrique. o Jorge Henrique, Pai amado. Abençoa cada um, Senhor. Dá direção a eles, que eles possam estar confirmados diante de ti. Guarda, Senhor. Pai, que Cobre sejam com teu lembrados sangue, de Pai ti, Santo. permanecidos e perseverados Livra em de ti, nós, Senhor. porque eles só têm a ti, Abençoa, Senhor, assim como renova, nós Pai. só temos a ti, Senhor. Amém, E Jesus. nós te agradecemos porque tu tens cuidado de nós todos. Amém. Abençoa, Senhor, com saúde, com paz, com discernimento ali, Senhor, a Soraya. Obrigada por essa Abençoa ela, Pai. Abençoa Obrigada, todos da sua casa, Senhor. Nós te pedindo, Pai, pedindo isso, Pai, nós pedimos por cada um das nossas famílias. Abençoa ali, Senhor. O Alejandro, abençoa a Thalita, Senhor. A Thaísa, Senhor. Abençoa a tua serva, Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos Senhor. isso. Eu peço a ti que o Senhor esteja abençoando também, Senhor, a dona Carmen, tua serva. Abençoa filhos, os netos, o Luca, Pai. Abençoa, Pai, a casa toda, do Gabriel, toda Pai Senhor. a casa dela, Senhor amado. Abençoa o Gabriel, a toda a sua casa. As meninas, Pai, guarda os pequeninos, Pai. Guarda, Pai Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor. Livra Guarda do cada um mal, dos pequeninos. Abençoa minha mãe nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos, Senhor, os que estão contigo, os que ainda não estão, mas que estarão. Eu te agradeço, Pai, pela vida da tua filha, minha esposa, Senhor. Abençoa, fortalece a tua serva diante de ti, Senhor. E, Pai, nós nos regozijamos em ti, porque sabemos que tu fazes infinitamente mais do que te pedimos ou pensamos. Pai, nós nos regozijamos diante de ti, porque somos teus, Senhor. Somos teus. Eis-nos aqui, Senhor, com nossos corações derretidos diante de ti, com os nossos corpos pertencendo a ti, Senhor. Amém. Perdoa-nos, Senhor, tudo aquilo que temos feito, que tem entristecido o teu coração, Pai. Dá-nos discernimento, Pai. Dá-nos entendimento, Pai. E fortalece o nosso ânimo, Pai. Fortalece-nos, Senhor. Nós te pedimos isso e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria ler um louvor, primeiro, que eu tinha ouvido, ao passar o Jordão, quer dizer, quando nós morrermos, né? Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá
como a areia da praia os rios. Aleluia. Ó, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Aleluia. Sim, tantos como a areia da praia. Amém. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será. Nossa, que lindo. Aleluia. Então agora vamos ouvir Esse cantado é lindo. esse louvor, né? Vamos ouvir, porque eu peguei ele hoje, eu recebi ele hoje. Ronaldo Reis. Ele tem um trabalho lindo. É. Vamos ouvir aqui. Você estava falando, na semana passada, nós estávamos falando que um irmão nosso estava pregando, né, na igreja e estava mostrando-se com uma convicção. Nós vamos olhar através dessa parede. Quem estiver dentro de um recinto vai ver os céus se rasgarem, porque Deus é Deus. E Jesus vindo em glória. E ele estava muito entusiasmado, e muito, ali que estava no nosso meio, estava sendo descrente, poxa, Jesus, né? Porque essas mensagens já não tinham sido pregadas sobre a verdade de Deus. O Senhor falou que Ele voltará em poder e glória, Aleluia. que os céus vão se rasgar de leste a oeste. Aí você vê assim, mas a terra é redonda. Jesus Cristo não sabia que a terra era redonda, que é bobagem. Tirei lá em Jó, vai ver que a terra está no ar. Ele criou literalmente que a terra está no espaço. Né? E tantas pessoas que não misturam ciência com a palavra, a ciência só é verdadeira quando confirma a verdade de Deus. Essa é que é a verdade. Então ele diz assim, ele dizia assim, esses céus vão se rasgar, e apontava e ninguém olhava. Eu disse, mas como é que as pessoas não estão entendendo que as pessoas têm que até olhar, né? De repente está sendo agora. E ninguém sentia isso. Aí eu fiquei assim, pô, não, eu ficava olhando, estava tentando mostrar, né? Pô, coisa linda, já pensou? Nós vamos ter que ver esse dia. Porque ainda que estejamos dormindo, ou mortos, né? Dormindo do Senhor, nós vamos ver isso. Nós vamos nos encontrar nos ares. Primeiro, quem morreu em Cristo. A palavra diz isso. Primeiro os que morreram, depois nós, os que estivermos vivos. E ele fala isso numa clareza, Paulo, né? Fala isso numa clareza que nós temos que saber que isso é uma verdade incontestável. Presente, viva. Não é uma coisa, quando é que vai ser? Talvez já nem esteja mais aqui. Não, nós temos que esperar em fé. Eles esperavam para aquele dia. E eles esperavam para aquele dia. Né? Tanto que ele falava, nós os que estivermos nós os que estivermos vivos. Aí dizia nós, o Paulo estava esperando para aquele tempo. Imagina, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, porque Paulo escreveu as epístolas dele 58 anos depois que Cristo ascendeu os céus. Né? E a palavra diz que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Porque um dia vai ser o último. Ou porque a gente vai ser recolhido, ou porque os céus vão se abrir, de fato, né? Não é mais. Quando nós fecharmos os olhos, quando abrimos, estaremos na presença do Senhor. Aí não é o último, tia, é o primeiro. É o primeiro. E aí fala o seguinte, essa história de todos verão ao mesmo tempo, não sei o quê, é por causa da internet. Nada disso. Deus não vai usar poderes. Aí você na quartenados. internet, você vê, você está aqui, você não vê as coisas que estão acontecendo lá fora. Não, então, diz não, porque que tem tribo pra de isso índio. que veio a internet. Tem tribo de índio que não tem televisão. Tem tribos na África que não faz nem o rádio ainda. Tem tribo na Amazônia que nem teve contato ainda com o branco. Tem umas 8 tribos ainda na Amazônia, entre o Peru e o Brasil. Peru, Brasil, Equador e Venezuela. 8 tribos que não aceitam a presença do branco, eles fogem. Então, não vai ser internet. Não vai ser internet, porque se nós tomarmos Pedro ao pé da letra, Pedro fala, os elementos vão se desfazer. Essa terra está sendo tesourada para fogo. A terra, ela é redonda.
Se o Senhor aparecer aqui, eu creio que a dimensão para Deus, é só ler Ezequiel. Ezequiel fala que um querubim, um serafim, ele vinha sobre rodas, e as rodas rodavam para dentro, para fora e para os lados, e ele se deslocava para todos os lados ao mesmo tempo. Impossível isso. A ciência não explica isso. Lê lá a revelação de Ezequiel que ele teve lá no Rio. Esqueci o nome do rio. O serafim, ele tinha rodas embaixo dele, como rodas, ele diz. E as rodas tinham olhos para tudo quanto era lado. E andava para frente e para trás e para os lados ao mesmo tempo. Então nós não podemos entender que mistério é esse. Porque nós somos muito limitados, nós estamos sendo limitados a 5 sentidos. As coisas espirituais são de uma dimensão que nós não podemos compreender ainda. Bom, mas a maravilha é entender que se a Terra é redonda e o Senhor quiser aparecer para toda a humanidade, para mim, vai ser a confirmação da palavra de Pedro. Porque ele diz assim, os elementos se desfarão. Pedro, quando fala os elementos se desfarão, ele quer dizer que nada na Terra vai se suster mais. E sabe o que eu sempre, a Denise, desde que eu me converti, ouve eu falar isso. A Terra é redonda, não é? O Senhor vai fazer a Terra como um mapa mundi. Estou aqui. Todos os olhos vão me ver. Porque a palavra está dizendo que todos os olhos o verão. Portanto, não vai ser por televisão. Vai ser pelo poder dele. Porque o mundo, os elementos se desfarão. Está aqui bem claro. Olha aqui, ó. Olha só. Capítulo 3 de Pedro 2. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nosso amado irmão Pedro, ele nos dá um recado para que nós nunca esmaeçamos, esfriemos, deixemos de compreender a verdade de Deus. Diz assim, olha, amados, esta é agora a segunda epístola que eu escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Por que ele fala que é a mente esclarecida? 3 o quê? 3, 1. Segunda Pedro. 3, 1. Amado, essa é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Quer dizer, vocês já foram esclarecidos a respeito da verdade. Tudo que está nos evangelhos, tudo que Jesus falou, é a verdade. Então ele diz assim, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quer dizer, vocês ouviram o Senhor falar, Jesus falar, e vocês ouviram o que os profetas falaram antes. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo com suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Jesus, que vocês falaram que ia vir? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre foi. Porque deliberadamente, porque a pessoa que fala isso tem que ter maldade no coração contra Deus, contra Jesus. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo, estava coberto por água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra de Deus, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de todos os homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, vocês não entrem nessa de ficar pensando, não vem nunca, não vem nunca. Não se esqueça. 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada,
Pelo contrário, Ele está tendo muita paciência para com vocês, não querendo que nenhum de vocês pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão em brasas, abrasados. Também a terra e as obras que nela há serão extinguidas. Visto que todas essas coisas vão assim ser desfeitas, vocês devem estar como os que vivem em santo procedimento e ligados em Deus e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Que elemento? Ar, terra, fogo e água. É por isso que diz que quando em Noé, o mundo acabou em água, que agora vai acabar em fogo. Isso. Se derreterão. Está escrito aqui. Tá, mas e o Apocalipse? Não, A terra vai voltar de novo para redonda? Não. Isso aqui, isso vai acontecer. Só que a morte pertence a quem? Quem é o dono da morte? É Deus. Ele não vai permitir que ninguém. Se você vai em Apocalipse, montanha, cai sobre mim que eu quero morrer. E não vai morrer. Por quê? Porque a morte vai ser presa. Os elementos vão se desfazer. A terra vai ser aberta como um mapa mundo e todos verão o rosto do Senhor em poder e glória. Os elementos vão se desfazer e ninguém vai morrer. Mas ele vai sustentar todas as vidas. Todas as vidas para que... Apesar disso, quer dizer, porque num primeiro momento a gente pensa que quando isso acontecer, todo ser que respira, acabou. Todos os joelhos se dobrarão e ninguém morrerá. Tá, mas aí sobe, aí volta de novo fechar. Não. Tá. O Senhor vai fazer novas. Tá lá no final. O Senhor fará nova terra e novos céus. Na verdade, eu vou dizer assim, Paulo faz essa colocação, assim como a de Ezequiel que você falou. Eu, como sou meio lenta para entender essas coisas assim, meio Spielbergianas, né? Nem Spielberg, Spielberg não tem competência para fazer assim, isso. Mas Spielberg não brincando, tem capacidade, né? Mínimo. Como eu não tenho nem a capacidade do Spielberg de dar para entender isso. O que me alegra, o que me consola, é que não importa bem como isso vai acontecer, mas para a gente é bênção. É bênção. Para quem crê no Senhor, é vitória. Quer levantar e o poder dele, ele vindo em poder e glória, e desfazendo os elementos, e toda a terra vendo. Quer dizer, mesmo que a gente não consiga, a gente não consegue entender como é que isso acontece. Verdade. Mas é Mas você bênção. está falando do arrebatamento. Não, ele está falando do fim dos tempos. Ah, tá. Ele está falando dos tempos. Antes do Senhor fazer nova terra e novo céu. Entendi, mas o Porque o arrebatamento homem já aconteceu. Porque o homem já arrasou um terço do planeta. Ah, com certeza. Você acha que Deus vai deixar essa lixarada, essa contaminação toda? Ele não vai deixar, ele vai fazer novos céus e nova terra. Mas isso é um segundo passo. Esse é o primeiro passo. E sabe o que vai acontecer? Quando diz assim, um dos salmos diz assim, levantai vossas cabeças, portais eternos. Quem são os portais eternos? Somos nós. Permitimos isso. Quem é que vai ter coragem de dizer Senhor, Senhor naquela hora? Quem? Todos cairão de joelhos. Nós e os ímpios. Os blasfemadores. Os descrentes. Os horríveis. E todos aqueles outros. Mas todos estarão de joelhos diante de um poder desse. Mas para nós, motivo de alegria. É cheiro de vida. Cheiro de vida para quem tem Cheiro vida. de morte para morte. E cheiro de morte para eles. Que eles vão pedir a morte e não vão morrer. É uma coisa terrível. É por isso que nesse tempo Isaías, que a gente está vivendo, Ezequiel e Jeremias diz, terrível dia é a volta do Senhor. É o dia do Senhor, terrível dia.
Aí ele diz assim, olha, vocês não sabem quando ele virá, como ele está sendo paciente para chegar na volta dele, está dando tempo para um monte de gente se arrepender. Para nós pregarmos o Evangelho. Isso que eu ia falar, por isso que a gente não pode parar de interceder, clamar, pregar, clamar, de anunciar. Anunciar, porque a qualquer momento, ninguém sabe. Paulo estava esperando para aqueles dias. É isso que eu falei o seguinte, então o arrebatamento, todo mundo sofre. Aí quem ficar aqui vai ver que todo mundo sumiu. E aí? Vai ter esse momento. Uns são pré-milenaristas, outros são aí entra instruções, são pós-milenaristas, entendeu? Isso aí, como é mistério, eu não me meto. Aliás, tudo que você está falando para mim é mistério. São discussões teológicas, porque alguns dizem que o arrebatamento é antes, outros dizem que é durante, outros dizem que é depois. Eu não sei, eu sei que eu vou ser arrebatada. Não, eu estou pedindo que eu sou arrebatada, mas a minha pergunta é, a gente vai ser arrebatado. Aí as pessoas que ficaram aqui, eu creio que Deus vai dar a segunda chance, principalmente para os judeus, né? Ou não? Os judeus terão 144 mil que pregarão a palavra do Senhor Jesus. Olha só, uma coisa, é por isso que eu não gosto de pegar essas palavras assim. Isso aí, o que importa é o que Pedro está falando, que nós estamos entendendo. Não vamos entrar em Apocalipse, porque Apocalipse é complexo. O que importa é que, seja de um jeito, seja de outro, seja antes, durante ou depois, o que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E ninguém vai poder chegar diante do Senhor dizendo que não teve oportunidade. Não teve oportunidade. Não sabe o que eu estou perguntando? Naquela parábola da lamparina. Certo. Isso não é um alerta para nós? É um alerta para a gente. É um alerta para nós. Mas para aquelas as nessas que não estavam com as lamparinas com óleo, elas vão levar um susto que quem está com óleo vai embora. E aí essas daí conheciam a palavra de Deus. Não. Aí eu pergunto. Mas a palavra diz que ainda tá bom. Se a gente vai para o arrebatamento, a palavra diz que ainda vai, mas vai ter que ser na marra, vai ter que ser na carne, porque não vai ter mais o Espírito na terra. É isso que eu estou perguntando. Eu creio que Jesus vai ter uma chance para essas pessoas. Mas aí vai ter que ser no tranco. O Apocalipse fala basicamente nisso. Aqueles que vão dizer assim, eu não aceito. Não, eu estou falando não nesse. Não. Estou falando dessas pessoas. E vão ter aqueles que o João pergunta ao anjo, quem são aqueles ali? Esses são os que vieram da grande tribulação e que tiveram que passar pela morte. Aí você fala assim, então eles deram o sangue dele para serem salvos? Não. Eles aceitaram o sacrifício de sangue do Senhor. Ainda tivesse que dar a vida deles. Espírito Santo. Aí esse negócio vai ser duro, né? Isso já está apertado. Agora quem é que vai? Eu acho que não está tão apertado dele. A gente tem o Espírito Santo ainda. Tá leve. Pra mim tá ruim. O trampo tá mais... A gente ainda tem o Espírito Santo. Imagina quando não. Ou não tiver. Imagina quando eu olhar e falar, meu Deus, a Denise foi, o Gabriel foi, meu Deus, eu tô aqui. Não, você não vai olhar, isso não vai acontecer. A gente vai subir de mão dada, todo mundo junto. Todo mundo vai subir de mão dada. Tua família toda junta. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Aí você, né, daí Deus vai ser estreito, né? O Senhor me deu uma palavra que vai, de certa maneira, confirmar as tuas preocupações. Mas a palavra... Vai confirmar a preocupação ou vai aliviar a preocupação? Vai confirmar a palavra que vai contra a sua preocupação de entender determinada sentido da palavra. João 10. João 10. 23 minutos, 24 minutos de introdução. Introdução? Brincadeira, hein? João 10. João 10. Graças a Deus, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu conduzo as ovelhas, elas conhecem a minha voz, elas não se deixam perverter pelos mercenários. Oh, glória! Olha só, João 10 diz assim, ó. Em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, pula o muro, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor de ovelhas. Quem é? O Senhor. Ele está falando dele. Aleluia. Ele está dizendo,
que o inimigo veio para esse mundo em espírito. Não entrou pela porta, ele Não entrou veio pela porta, ele porque nasceu de mulher. Ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem. O inimigo que está aí atentando tanta gente e atacando o povo de Deus e tentando derrubar, ele veio por outra porta. Aquele, porém, que entra pela porta é seu pastor das ovelhas. Para este, o porteiro, o Espírito Santo, abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Graças a Deus. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. As ovelhas, né? As ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, coisa linda, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Glória a Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Obrigada, Senhor. Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las lá no Brasil, lá nas Américas, lá na Austrália, lá na África. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho de um pastor chinês, russo, tchecoslovaco, bornense. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O Senhor espontaneamente deu a vida dele por nós. Aleluia, obrigada, Senhor. Que maravilha! Obrigada, Senhor. Ele estava vivo, assim, não, eu vou lá, eu vou morrer morte de cruz, e mais, eu vou ainda ter, o meu Pai vai se afastar de mim, porque eu vou assumir todos os pecados desse planeta, de todas as gerações desse mundo. Eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandado eu recebi do meu Pai. Glória a Deus. Então, por essa razão, rompeu uma nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês estão ainda ouvindo ele? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniar. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos ao céu? Como abriu o lado do céu? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava pelo pórtico de Salomão, no templo. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram: até quando você nos deixará com a mente suspensa? Se tu és o Cristo, fala-nos francamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não crede, porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Glória a Deus. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Novamente, os judeus pegaram com pedras para atirar nele. E disse-lhe Jesus: eu tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do meu Pai.
pelo qual vocês vão me apedrejar? Respondeu Jesus. Respondeu os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou Jesus. Vocês não conhecem as Escrituras? Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, que maravilha, que revelação, Senhor Deus. Vou ler de novo. Se ele chamou deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus, é lógico, recebida, e a Escritura não pode falhar. E a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, blasfemas, porque eu declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras pelo menos, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aleluia. Então vamos lá. Eu queria aqui só uma reflexão para vocês dessa palavra aqui. Por quê? Porque isso Jesus sabia que eles conheciam a letra morta. Então vamos dar um pulinho lá no Salmo 82? Mas qual foi a revelação que você teve? É essa aqui agora. Salmo 82. Eu confesso a vocês que isso já me inculcou muito tempo no passado. Olha que salmo maravilhoso, esse Salmo 82. Achou? Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e ao órfão. Proceder retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Toda a lógica se perde. Eu disse, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis. Mônica, Dona Carmen, Gabriel, Denise, Miguel. Todavia, como homem, morrereis. E como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir, a não ser que sejamos arrebatados. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O que Asaf recebeu do Espírito Santo, esse salmo está dizendo para nós: aquele que ouve, que recebe a palavra de Deus, é de Deus. Cristão quer dizer um Cristo pequeno. Somos então, pequenos deuses. O que ele disse aqui em João, Jesus disse o seguinte, olha só, 35, se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra, foi dirigida a você a palavra de Deus? Amém. Você recebeu no teu coração de verdade? Amém. Então você está sob essa palavra aqui de Jesus. Nós não somos deuses de Paulo, nós não somos deuses confeccionados, não somos deuses teóricos. Nós não somos ídolos. Se ele habita em nós. Se ele habita em nós, nós somos deuses. Mas não podemos nos gloriar de nada, porque é dele, é ele que veio habitar em nós. Se ele se dirigiu a nós, se revelou a nós, porque nos ama, e nós somos dele, então nós somos deuses. Mas não somos deuses para fazer milagres, não somos deuses para fazer nada, porque nós não somos nada. Nós acatamos essa palavra, a palavra viva. Se ele chamou Deus aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, ele está falando aos sábios da palavra, só conheciam a letra escrita. Os fariseus e os saduceus conheciam a letra escrita.
Eles não tinham a revelação da palavra. Que o Senhor nos dá hoje, aqui com maior simplicidade, com maior tranquilidade. Ele diz assim: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis. Ele está falando dele: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Agradecido ao Senhor, Pai, eu te dou graças pela tua palavra, que nos dá paz, Senhor. Só tu podes fazer isso. Nós te agradecemos, Pai, porque aprove a ti te revelar a nós. Nós não te procuramos, Senhor. Tu te revelaste a nós. Essa é uma palavra muito forte, Pai, que nos faz nos sentir menores ainda do que somos, do que pensamos que somos, Pai. Porque sabemos que dependemos totalmente de ti. A tua palavra veio a nós. Pai, aprova a ti que nós a recebêssemos, Pai. Que nem o arrependimento nós podemos chegar, Senhor, se tu não concederes, Senhor. Como a fé, Senhor. Recebe a nossa gratidão, Pai, nesse dia que tu nos dá, Senhor. Obrigado por essa revelação da tua palavra. Pai, não podemos dizer que somos Deus, tu dizes, Senhor. E nós sabemos que tu dizes porque nós somos teus. Isso nos basta, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Senhor. Que essa palavra, Senhor, tenha sido recebida por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. No coração, entendendo que tu nos amas de verdade. De fato e verdade. Extemporaneamente. Extraespacialmente. Não há tempo, não há espaço para ti, Senhor. Não há dimensão, não há microcosmo nem macrocosmo. Tu és. Só tu és. Aleluia. Tudo é relativo, Senhor. Tudo é relativo. Tu és de eternidade em eternidade. Aleluia. Sem sombra de variação. Glórias e glórias e glórias. Tu és o glórias princípio, sejam o fim de bendito. todas as coisas. Santo, tu és maravilhoso. justo, compassivo. Santo, santo, Oh, santo maravilhoso é o teu nome. Deus. Bendito Tu nos e ama, poderoso. oh glória. Toda honra, toda bendito. glória, todo louvor ao teu Oh, nome. santo, Ser santo. engrandecido, Senhor. Ser engrandecido. Maravilhoso. Recebe Oh, a nossa bendito. gratidão, Senhor. Oh, Senhor, Recebe, tu és Senhor, muito nossa compassivo, adoração. Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada, Paizinho. Tu és Obrigada, muito Senhor. compassivo, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Maravilhoso. sustento, Senhor. Obrigada, Santo. Senhor, pela tua presença, Oh, Senhor, bendito. pela tua revelação. Oh, santo. Deus Oh, Todo-Poderoso. Obrigado pela tua Santo, palavra, santo, Senhor. santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado. Santo, justo. Bendito Oh, e glorioso bendito. Deus. Oh, como Santo, tu tens misericórdia, santo, como tu tens compaixão das nossas misérias. Obrigada, Senhor. Oh, Pai. Podemos nos prostrar e te Obrigado, Pai. agradecer, Obrigado. Pai. Nos prostrar e te agradecer, Glória, pela glória, tua bondade, glória, pela tua glória, misericórdia, glória, glória, glória a Deus. Glória a Cristo Jesus. Bendito Deus. Vemos lá, como a areia da praia, os gemidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será. Obrigado, Pai. Amém.